Paz do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe a vossa vida de uma forma toda especial. Queridos, vamos iniciar essa lição. A lição hoje é de número 11, que nos traz o tema Esdra vai a Jerusalém ensinar a palavra. Vamos aproveitar também e ler o textual da lição que nos diz: e provaram a boa palavra de Deus. O primeiro tópico da lição nos diz: Artaxerxes envia Esdra. Antes de Esdra retornar com alguns judeus para Jerusalém, já havia outros que retornaram antes deles, no tempo de Zorobabel, no período em que reinava o rei Ciro. Já agora, no reinado de Artaxerxes, ele também permite que Esdra e muitos do povo judeu retornem também para Jerusalém. Esdra, ele era sacerdote e também escriba, especialista na lei de Moisés. O seu pai era Semaías, que também era da tribo de Levi. Meus amados, Esdra, ele também era funcionário do rei Artaxerxes, e por isso ele tinha prestígio diante do rei. E o rei, com certeza, já ouviu falar sobre Deus através do sacerdote Esdra, e Deus aquebrantou o coração do rei Artaxerxes, a ponto de ele escrever uma carta e enviar Esdra para Jerusalém para a reforma religiosa que aconteceria nesse período. Mas é bom nós salientarmos que a carta que o rei autorizou para que Esdra levasse para Jerusalém, estava ali algumas permissões. E uma dessas permissões era que Esdra tivesse qualquer custo que ele tivesse ali durante a sua trajetória até Jerusalém, ou até mesmo em Jerusalém, ele poderia tirar esse dinheiro do tesouro do rei da Pérsia. E também o rei permitiu com que Esdra colocasse pessoas ali, juízes, para cuidar também da área eclesiástica entre o povo que estava lá em Jerusalém. Nós vemos que Deus havia tocado de tal forma no coração do rei. Ele permitiu com que retornasse os vasos que ainda estavam lá na Babilônia, que eles fossem levados por Esdra lá para Jerusalém. Ele também, nessa carta, permitia com que os governadores de outras províncias que estavam da além do rio, que eles contribuíssem com tudo o que fosse ali necessário para o bom andamento daquela viagem de Esdra para Jerusalém. Esdra, ele nos deixou um grande exemplo a ser seguido. Vamos ver o que diz no livro de Esdra, capítulo 7, versículo 10. Porque Esdra tinha disposto no seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir. Queridos, esse era o modo de vida de Esdra. Ele primeiramente buscou conhecer a vontade de Deus através da sua palavra. Depois que ele soube qual era a vontade de Deus, ele agora procura cumprir os mandamentos. É muito importante. Essa é a chave da vitória para a nossa vida. Conhecer a vontade de Deus e depois de conhecer, procurar colocar em prática na nossa vida. No Novo Testamento, o apóstolo Tiago, no seu capítulo 1, versículo 23, nos diz: porquanto se alguém é ouvinte da palavra e não é praticante, é semelhante a um homem que se olha no espelho e depois de se contemplar, se esquece de como era a sua aparência. Por isso, meus irmãos, nós devemos praticar a palavra, procurar conhecer a palavra e depois colocar em prática no nosso dia a dia. O Senhor Jesus também falou sobre essa questão. Lá em Mateus, no capítulo 7, versículo 26, nos diz: mas quem ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem insensato, que construiu a sua casa sobre areia. Caiu chuva, veio rios, sopraram ventos sobre aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Esdra ensina a palavra ao povo. Meus amados,
Esdras agora estava comissionado para regressar em direção a Jerusalém. Tanto ele tinha um prazer de voltar para Jerusalém, como também ele tinha uma ordem do rei, uma carta do rei, permitindo que ele retornasse para Jerusalém, como também ele estava obedecendo a ordem do rei. Tanto o prazer de ir fazer a obra de Deus na reforma religiosa em Jerusalém, como também ele estava obedecendo a ordem do rei e levando a carta que era a autoridade do rei para a sua jornada. Então Esdras, ele levou na sua viagem da Babilônia até Jerusalém, provavelmente 5 meses de viagem. A viagem não foi nada fácil para Esdras, mas ele estava alegre porque ele estava em uma missão e aquela missão era a obra de Deus para o povo judeu. Então, queridos, Esdras, ao chegar após quase 5 meses de viagem, ele agora chega em Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, ele se encontra com Neemias, que já estava habitando em Jerusalém. Nós já sabemos que Neemias foi aquele governador que foi mandado por Deus para reconstruir os muros de Jerusalém. E assim ele fez, e quando Esdras chega em Jerusalém, os muros e as portas já estavam no seu devido local. Já estando em Jerusalém, Esdras, ele percebe que o povo que lá estava, os judeus, estava ainda vivendo longe da cultura judaica e também longe de estar na presença de Deus, seguindo os seus mandamentos. Então ele resolve fazer uma grande reunião com todos os moradores ali de Judá, para que eles viessem no dia da festa dos tabernáculos, uma que também tinha uma ordenança de Deus. Lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 31, versículo 10 e 11, nos diz: e ordenou-lhe a Moisés, dizendo: ao fim de cada 7 anos, no tempo determinado da remissão, na festa dos tabernáculos, quando todo Israel vier a comparecer perante o Senhor seu Deus, no lugar que ele escolher, lá lerá a lei diante de todo Israel aos seus ouvidos. Então, era a ordem de Deus, através de Moisés, que de 7 em 7 anos o povo de Israel ficasse ali reunidos e ali naquele local fosse lido toda a lei, para que o povo viesse assim estar sempre aprendendo a palavra e os mandamentos de Deus. E Esdras, percebendo que estava ali próximo de acontecer a festa dos tabernáculos, ele aproveita essa data para também fazer a leitura de toda a lei de Moisés, como também as que estavam escritas nos profetas. E isso ele fez. E a Bíblia nos diz que todo o povo, ao ouvir a lei através de Esdras, começaram a chorar, começaram a se lamentar, porque observaram que não estavam vivendo de conformidade à vontade de Deus. Mas como Deus já estava gerando no coração do povo ali um grande despertamento e também um grande arrependimento, Esdras e outros sacerdotes que estavam ali presentes pede para que o povo pare de chorar, porque aquele momento ali era um momento de grande alegria, porque estava acontecendo ali a menção da palavra de Deus. O povo estava arrependido dos seus pecados e a alegria retornou no coração dos judeus. Esdras leva vários dias ensinando a lei para o povo judeu, começando às 6 horas da manhã até ao meio-dia, e o povo não se cansou. O povo estava com o coração contrito, alegre, porque de novo estava voltando a ter comunhão com o Senhor, seu Deus. E era grande a voz de alegria e de júbilo no meio do povo judeu, porque a palavra de Deus estava sendo ensinada através de Esdras e também dos outros
sacerdote. Todo o período da festa do tabernáculo, Esdras leu todos os livros da lei. E o povo saiu alegre, glorificando a Deus. Mas, meus irmãos, nós vemos que o resultado do ensino da palavra de Deus sempre traz benefício para o seu povo. Um dos grandes benefícios é o temor que o povo judeu já tinha perdido. Mas quando foi ensinado o livro da lei, eles voltaram de novo a temer ao Senhor seu Deus. Outro resultado daquela reforma religiosa era que deu para o povo a sabedoria que ele havia perdido do livro da lei. Como nos diz no Salmo de número 119, tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábios do que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. O salmista Davi ele se alegrava, porque a sabedoria que ele adquiria do ensinamento da palavra de Deus fazia dele muito mais sábios do que os seus adversários. No Novo Testamento, meus irmãos, no Evangelho de João, no capítulo 5, no versículo 39, nos diz: examinai as Escrituras, pois vós cuidais ter nela a vida eterna, e são ela que de mim testifica. Nós que servimos a Deus, temos que estar sempre buscando o conhecimento da sua vontade, examinando a palavra de Deus, para que, além de ter sabedoria, procuramos assim não sair da vontade de Deus, estar sempre no caminho reto e na presença do nosso Deus. É isso aí, meus queridos. Estamos finalizando agora o resumo da nossa lição, a lição de número 11. Nós aprendemos grande lição, de estar sempre buscando a vontade de Deus, praticando depois de ter aprendido e também passando esse conhecimento para outras pessoas também ser beneficiadas. Assim finalizamos e que Deus abençoe a sua vida de uma forma toda especial, sempre lembrando os irmãos de curtir, comentar e também compartilhar esse vídeo para que mais pessoas sejam alcançados com esse ensinamento da palavra de Deus. Tá bom, queridos? Fiquem com Deus. Shalom, povo de Deus.